Iniciamos mais um encontro, no qual estamos percorrendo o grande itinerário do Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus. Nós sabemos que o progresso na vida espiritual não acontece por força da vontade humana. O progresso na vida espiritual acontece através de um instrumento chamado graça. A graça nos advém por meio da oração, que é o meio pelo qual nós nos configuramos a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos tratando nas segundas moradas do Castelo Interior sobre o início desta caminhada no Castelo Interior. Já falamos no último encontro da esperança que há nas segundas moradas, embora as lutas sejam muito grandes e tenhamos que enfrentar grandes batalhas, porque agora a nossa sensibilidade espiritual ela está muito mais minuciosa para perceber as coisas, para perceber os acontecimentos que nos cercam. Santa Teresa, na primeira morada, ela mostrava claramente que as faculdades da nossa alma, seja o intelecto, seja a vontade, eles estavam como que suspensos. A pessoa que está nas primeiras moradas ainda ela é muito dominada pelas paixões, pelos sentimentos. Quando ela começa a evoluir, começa a crescer, portanto ter essa sensibilidade espiritual, ela começa a ficar muito mais cheia de ação no intelecto e na vontade, que agora ela consegue começar a perceber alguns detalhes da vida espiritual. E é importante que a inteligência e a vontade estejam em ação para que a pessoa comece agora a se determinar e a resolver abandonar de fato o pecado. Santa Teresa escreve assim: quando as insinuações negativas nos tentam, elas dizem que existe um grau de valor, mas a fé é um ato do intelecto. A fé responde que as satisfações não são nada em comparação com os bens genuínos da vida espiritual. Então, a pessoa que começa a ter vida espiritual, começa a ter vida de oração, começa a se configurar com Cristo, ela vê os bens materiais, os bens desta vida, mas ela sabe quanto é valioso, quanto é precioso os bens espirituais. E, portanto, agora ela começa a buscar esses dons, esta graça, que é a vida espiritual. Então, no momento, Santa Teresa diz assim, que olha, as pessoas que começam a dar este salto, começam a dar este passo, elas ainda cedem às tentações. Existe uma tentação naquele momento, existe num outro momento, mas a pessoa começa a perceber o seguinte, que quando ela cede à tentação, embora naquele momento da tentação ela esteja bem, logo depois que ela incorreu no pecado, ela percebe a tristeza dentro do seu coração. Porque é justamente isto. O pecado é uma ilusão. O pecado nos oferece momentaneamente uma sensação que nos traga, de alguma forma, um prazer, e depois que a pessoa incorre naquele pecado, ela percebe a grande besteira que ela fez. Por isso, logo depois vem a tristeza. Quando você fica resistente à tentação, o que é bastante difícil, e supera a tentação, você percebe claramente que aquilo traz uma paz interior. Porque você tendo vencido o pecado, aquilo evidentemente vai lhe proporcionar uma tranquilidade, um amor. O trabalho, portanto, de fé é grande. E não se esqueça que somente depois desta vida, diante de muitas lutas, é que nós vamos receber a tranquilidade eterna do paraíso, onde nós não seremos mais tentados e não cairemos em nenhum pecado. Um segredo para a resistência contra o pecado para aqueles que estão na segunda morada. Alguns místicos dizem que é preciso resistir numa tentação por pelo menos 5 minutos. Se você conseguir vencer essa tentação por 5 minutos, lutando,
o resultado disso será sempre a felicidade. Um dos sinais mais garantidos para a nossa felicidade é estar na vontade de Deus, porque estando na vontade de Deus, nós estamos na verdadeira alegria. É claro, os prazeres desta vida estão muito longe de serem a felicidade eterna. Eles não são comparados com os bens eternos. Embora a gente experimente os prazeres nesta vida e talvez momentaneamente se sinta feliz, nós sabemos que eles não serão eternos, porque os prazeres desta vida não duram eternamente, não duram para sempre. Então, a nossa vontade e o nosso amor na segunda morada, ela se vê atraída por Cristo. Nós começamos agora já querer agradar a Deus, querer abraçar uma vida mais austera de sacrifício. Então você começa a perceber que todas as realidades do mundo, seja a fama, o poder, o sucesso, já não são coisas mais atraentes. Elas são coisas dispensáveis. Você já não quer mais estar buscando sucesso, você já não quer buscar reconhecimento, você já não quer mais poder, autoridade. Tudo isso é passageiro. Então, na primeira morada, se você perguntar para uma pessoa que está lá na primeira morada, se ela quer passar um final de semana com Jesus ou ganhar R$1 milhão, você provavelmente, a pessoa pode perguntar qual é a cotação do real, né? Para ver se compensa. Por quê? Porque ela está interessada em bens. Por outro lado, a pessoa que está na segunda morada, ela ainda está um pouco seduzida e tentada a querer buscar os bens materiais. Mas do outro lado, ela já sente uma atração por Cristo, e isso já significa muito, porque Cristo começa a atraí-la muito mais. Jesus tem esse poder de sedução. E para que a gente seja seduzido por Cristo, é claro que a gente precisa estar muito mais atento, muito mais dócil à graça de Deus. É claro que, como eu disse, isso não significa que os bens desta vida não atraia ainda as pessoas. As pessoas que estão nas segundas moradas, elas se sentem atraídas pelas posses, pelos bens desta vida. A sua vontade ainda não é capaz de antepor tudo na sua vida, né? Aquilo que São Bento diz, né? Nada antepor ao amor de Cristo. Ainda a pessoa não consegue uma determinação firme, resoluta. Ainda a graça que está sendo comunicada àquela pessoa, aquela pessoa ainda não consegue, de certo modo, ter uma preferência total por Cristo. Ainda ela acaba cedendo. Eu sei que também, meus queridos, você que está nos acompanhando neste caminho, a tentação é uma coisa cansativa, né? Às vezes, ser tentado é uma coisa que cansa demais a nossa cabeça. Por quê? Porque você começa a opor-se a uma tentação e aquilo queima muito a energia dentro de nós. Você precisa ter uma resolução muito firme. E existe um padre jesuíta que ele anotava todos os momentos interiores da sua vida. E ele escrevia, né? Olha, hoje eu resisti 200 vezes a uma barra de chocolate, né? Para mostrar justamente como é a tentação, né? Às vezes você fica ali resistindo, e depois chega no final do dia que você já não consegue mais vencer, você acaba sendo seduzido e deixando que aquele pecado venha na tua vida e você acabe caindo nele. Então, lembre, embora a tentação seja dentro de nós um campo de guerra, um campo de batalha, nós precisamos nos determinar a dizer muitas vezes não. Tem dias que, de fato, a nossa vida espiritual parece que nós estamos dentro de uma fábrica de dizer não. Por isso, por essa tentação difícil, eu vou resistir. Por isso, eu vou resistir. Só que chega talvez uma hora em que você já não suporta e você acaba caindo no pecado. Então, mesmo que você esteja nesse conflito, nessa batalha interior, não se deixe desanimar. Lembre-se
que a perseverança é fundamental para o nosso caminho. Como Santa Teresa lembra, malditos os répteis que querem entrar conosco nas segundas moradas. É assim mesmo, as paixões querem entrar conosco nas segundas moradas para nos fazer perder. E nesse sentido, eu quero citar o ponto número 3 das segundas moradas do Castelo Interior. Eu convido você a tomar aí em suas mãos o livro Segundas Moradas do Castelo Interior, capítulo único, parágrafo 3. Olha o que Santa Teresa diz para confirmar tudo isso que eu falei até agora nesse encontro de hoje. Não digo que estes convites e vozes sejam como outros de que falei e falarei depois. São palavras que se ouvem de boa gente, ou sermões, leituras de bons livros e outras coisas que nos são ditas em determinadas ocasiões, das quais Deus se serve para nos chamar. Então Deus quer te atrair, Deus quer te convidar a amá-lo. Ou ainda, doenças, sofrimentos e também certas verdades que Ele nos ensina nos momentos passados em oração. Deus dá muito valor a esses momentos, por mais frouxos e sem fervor que estejamos. Não tenhais em pouco esta primeira graça, nem vos entristeçais se o Senhor não responder logo. Sua Majestade aguarda muitos dias e anos, especialmente quando vê perseverança e bons desejos. Vejam agora que vem a parte fundamental que você, se quiser, risque, grife, para que você entenda que o caminho da segunda morada, das segundas moradas, é uma grande batalha. Começa Santa Teresa dizendo: terrível é a guerra que fazem aqui de mil maneiras os demônios. Veja, de muitas formas os demônios querem justamente aqui fazer com que você perca o caminho. Os tormentos são maiores que na sala anterior, ou seja, aqui a guerra é maior do que nas primeiras moradas, onde a alma estava surda e muda, ouvia muito pouco e quase não resistia, como quem perdeu em parte a esperança de vencer. Nesta segunda morada, o intelecto, ou seja, a sua inteligência está mais viva e as faculdades são mais hábeis. Os golpes e descargas de artilharia são de tal modo estrondosos que não podem deixar de ser ouvidos. Os demônios põem-se a representar os prazeres mundanos, que são as cobras, como sendo quase eternos. Relembra os amigos e parentes, da estima em que é tida a pessoa por toda parte. Sugerem mil outras dificuldades imaginárias, inclusive a saúde, comprometida pela penitência. É que sempre nesta morada começa a aparecer desejos de fazer alguma penitência. Ponto. Olha o que Santa Teresa tratou de muitos pontos num único parágrafo. Ela disse: grande guerra vai enfrentar no caminho espiritual quem tentar buscar as segundas moradas. Embora o seu intelecto esteja mais vivo, as moções da graça de Deus, também serão grandes os golpes que o demônio vai aplicar em você, para tentar fazer com que você perca o caminho, para que você seja seduzido, seja pelos prazeres dos amigos, das boas conversas, das ilusões, ou agora você queira um pouco mais se aplicar à prática da penitência, e aí o demônio vai começar a te dizer: não, você está prejudicando a sua saúde, você não vai conseguir agora fazer isso, porque essa penitência vai te prejudicar. Enfim, o demônio vai tentar de todos os modos, com todos os meios, para fazer com que você desista, para que você volte atrás. Justamente porque ele sabe que você é um perigo tremendo para ele. Então, uma coisa fundamental nessa segunda morada é que você vai precisar buscar agora do outro lado boas companhias. Isso é fundamental. Coisas que podem nos ajudar nas segundas moradas é buscar pessoas que tenham os mesmos propósitos que eu, que busquem as mesmas coisas que eu, que busquem as coisas eternas e não somente prazeres mundanos, coisas passageiras. Eu preciso de pessoas que estejam afoitas, desejosas de querer uma vida espiritual muito mais profunda,
que queiram viver a vida de amizade com Cristo. Porque a nossa tendência é relembrar somente aqueles amigos com os quais nós parece que vamos perdendo aqueles amigos, vamos perdendo aqueles familiares, vamos perdendo coisas que é consequência da vida espiritual, é consequência da união com Deus, é consequência da amizade com Ele. E buscando mais a Deus, evidentemente que você vai tendo que deixar algumas coisas que já não mais correspondem com a vida e amizade com Cristo. Eu gostaria de tomar por fim um último ponto, que é o ponto 4 do Castelo Interior, na sequência desse parágrafo que nós vimos. Santa Teresa diz um perigo que existe no caminho, porque a fé nos ensina o caminho. Mas quantas e quantas vezes a memória, que é uma faculdade da nossa alma, que está aí no nosso interior, recorda para nós trazermos as lembranças de coisas frívolas, coisas passageiras, coisas que nos seduziram lá atrás. Aqui que existe um perigo, porque a nossa memória, ela vai começar a trazer coisas que nós abandonamos, mas que parece que não eram tão ilícitas e más, e que agora parece que a gente quer retomar, parece que a gente quer voltar à velha vida, voltar ao jeito antigo de viver. Tome cuidado. Quantas vezes, ao passar por uma dessas sepulturas, considera que ali está aquele corpo fervilhando de vermes. É assim as coisas que lhe passam pela mente. A pessoa parece que ela quer voltar àquela vida antiga, quer voltar àquelas sepulturas que já estão à distância, aqueles defuntos que você já enterrou, mas você quer voltar àquela vida antiga. Então você precisa se determinar a querer ser atraído por Deus, a ter uma vontade firme e a buscar na esperança o caminho para a perseverança na vida espiritual. Assim, meus queridos, dentro desse caminho espiritual, não desanime. Tenha firmes resoluções. Tenha o desejo de lutar e de perseverar sempre com nosso Senhor Jesus Cristo, lutando contra todo o pecado, contra todas as desordens, para que no caminho você possa prosseguir e ser cada vez mais fiel a Cristo. Deus abençoe você e que Santa Teresa, do Menino Jesus e da Sagrada Face, intercedam por todos nós.